A pedido de vários inscritos para falar sobre Nostradamus, As Quadras e o Cometa, Centúria de Nostradamus. Nibiru, o grande rei do terror de Nostradamus. Michel de Notre Dame nasceu em 14 de dezembro de 1503, na cidade de Saint-Rémy, de Provence, no sul da França. Ficou mais conhecido pela forma latinizada do seu nome. Formado em medicina, aprendeu letras e ciências, inclusive as ocultas como a astrologia. Politicamente, se destacou como conselheiro dos reis da França, Henrique II, Francisco II e Carlos IX, além de ser o homem de confiança da rainha Catarina de Médicis. Ele tinha visões em seu quarto, uma bacia de água. Foi um dos primeiros profetas de todos os tempos, prevendo acontecimentos históricos e fatos importantes da humanidade, alguns com tremenda precisão. Sobre Nibiru, algumas de suas quadras sugerem que o grande rei do terror seja, talvez, um cometa, ou melhor dizendo, um objeto que se comporta como um cometa. O médico e astrólogo chamava esse corpo celeste de um destruidor de mundos. De acordo com ele, esse objeto causará luto a nível mundial. Será um dia em que os sobreviventes chorarão muito, 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 muito. Será realmente um dia de dor inesquecível. As Quadras e o Planeta Cometa. Centúria 10, Quadra 72. No novo milênio, no 7º mês do céu, virá um grande rei do terror. Ressuscitar o grande rei dos mongóis, antes e depois Marte reinará pela felicidade. Centúria 3, Quadra 34. Quando o eclipse do Sol se der, em plena luz do dia, o monstro será visto. A caricia não tem guarda. Ninguém tal terá previsto. Nessas quadras, Nostradamus falam que durante o eclipse solar, durante o dia, será visto no céu um astro, cometa, muito brilhante que aparecerá como um segundo sol, que chegará à Terra por volta de setembro ou outubro, trazendo em sua cauda muitos meteoritos que irão colidir com a Terra, provocando assim uma sequência de catástrofes. O mesmo está escrito na Bíblia. Apocalipse, que o dragão vermelho, com a sua cauda, lançou uma terça parte das estrelas sobre a Terra. Então faz todo sentido aí com a Bíblia, porém a Bíblia fala de usa uma outra linguagem, mas significa a mesma coisa. Ele enviou uma carta a Henrique II, lembrando que Nostradamus ele previu muitas coisas, e
Inclusive o falecimento do rei Henrique, ele descreveu perfeitamente. Ele disse como seria o dia, a hora, precisamente. Mesma coisa ele também previu o incêndio em Londres. Ele deu dia, hora, data. Carta a Henrique II. E ao eclipse do Sol sucederá o mais escuro e o mais tenebroso verão que jamais existiu, ou seja, um verão mais quente da história da humanidade, não do século, mas da história. Portanto, observem, temperaturas elevadas, o calor excessivo, sabemos que o dia está próximo. O verão que jamais existiu, desde a criação até a paixão e a morte de Jesus Cristo, exigirá até esse dia, e isto será no mês de outubro, quando uma grande translação se produzirá, de tal modo que julgarão a Terra fora de órbita e abismada em trevas eternas. Haverá um eclipse, um inverno, ou seja, esse eclipse causará um inverno brutal. Um objeto será responsável para causar um grande eclipse, os 3 dias de escuridão. Ele vai arrastar a Terra de posição para mais longe do Sol. Então tudo irá congelar. Centúria 3, quadra 17. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, o monstro, que será visto em pleno dia. Os astrônomos interpretarão os efeitos desse corpo de outro modo. Por isso, ninguém terá previsões em face da penúria. Centúria 4, quadra 30. A Lua, devido ao novo corpo celeste, ficará mais próxima da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o do Sol, o que provocará maiores marés e inundações. Estamos vendo ultimamente a Lua com seu disco maior. A Lua está toda deformada, bem estranha. A Lua está nascendo ao norte, se pondo a noroeste. Todos estão vendo isso. Será que o objeto já estaria próximo? Já estaria movendo a nossa Lua de lugar? Centúria 10, quadra 71. A terra e o ar gelarão, tanto a água, quando vierem a orar a quinta-feira. Aquilo que jamais foi tão belo, das 4 partes virão prestar-lhe homenagem. Ou seja, o dia vai ser numa quinta-feira. Numa quinta-feira. O 9º mês. Só não foi falado do ano. O que foi tão belo, a terra tão bela no passado, depois desse grande evento, a terra será toda massacrada, toda destruída. Essa quadra descreve os invernos rigorosos que se seguirão ao impacto. A oração à quinta-feira pode significar que o dia do impacto será a uma quinta-feira, como dizem também vários profetas, que se converterá num dia de luto a nível mundial. O que assusta que um homem como Nostradamus, que acertou várias coisas, e fala claramente da chegada de um corpo celeste imenso que parece um cometa. O que assusta uma pessoa como foi Ramatiz, também ter falado com tremenda exatidão, avisando a humanidade desse corpo celeste. O que assusta, principalmente tendo como base as profecias bíblicas, Isaías, que a terra ela vai balançar como um bêbado, cambalear. O Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, disse em Mateus 24 que ocorreriam terremotos a nível mundial, que a terra sentiria dores, como se fosse uma grávida prestes a dar luz. Diversos profetas, como Marcos, Mateus, João, muitos apóstolos, também já fizeram profecias que tudo será estremecido. Estão fazendo diversas, ou melhor dizendo, observando todas as profecias, podemos entender que tudo será provocado pela chegada do astro intruso,
seremos pegos de surpresa. Não esqueçam do like, deixe o joinha e vamos em frente